Pessoal, bom dia. Não consegui gravar o vídeo na escola que vai estar fechado essa semana. Só para terminar a explicação para vocês, que eu fiquei devendo as permutações e depois a gente vai ver sobre os anagramas das palavras. Vou fazer um vídeo rápido aqui para não ficar muito extenso. As permutações é quando o número de combinações é igual ao número de elementos. Na verdade, quando o número de agrupamentos é igual ao número de elementos. É um tipo de arranjo que você tem a mesma quantidade de elementos do que a quantidade de lacunas ou lugares ou agrupamentos que você tem. E aí a gente vai ter essa fórmula que vai ser n fatorial. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, que é o exemplo que está aí na apostila de vocês. Vamos dizer que eu tenha 6 pessoas e eu quero saber de quantas maneiras elas podem se sentar em um banco com 6 lugares. Então aqui eu tenho que o número de agrupamentos de espaços aqui é igual ao número de elementos, que é 6. Então como que eu vou fazer isso? Quantas possibilidades eu tenho? Quantas pessoas podem se sentar aqui no primeiro lugar, no caso? 6 pessoas. Quantas pessoas podem se sentar no segundo lugar? Como uma já se sentou aqui no primeiro, eu vou ter 5 possibilidades. Aqui no terceiro lugar, 4 possibilidades. No quarto, 3. No quinto, 2 pessoas. E no sexto lugar, 1 pessoa, porque as outras 5 já se assentaram. E aí a gente utiliza, como eu disse lá no outro vídeo, o princípio multiplicativo, que eu vou multiplicar todas as possibilidades, porque eu tenho que considerar uma pessoa sentando aqui, ou a outra, ou a outra, ou a outra. E isso vai me dar várias combinações, que na verdade são arranjos que eu vou encaixando essas pessoas nesses lugares. Mas eu posso sempre usar o princípio multiplicativo, colocando quantas possibilidades eu tenho para cada lugar. Então eu sempre posso fazer isso. Então isso aqui é o 6 fatorial. Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que como vocês podem ver aí dá 720. Então a gente utiliza a permutação, que a gente chama, quando o número de agrupamentos ou de espaços ou de lacunas ou de posições é igual ao número de elementos. A gente utiliza bastante essa ideia de permutação, nem sempre vai multiplicar até o 1, quando a gente está trabalhando com números. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quantos números de 3 algarismos, se eu colocar aqui, quantos números de 3 algarismos eu consigo formar com os algarismos 1, 5 e 6? Aí eu sei que é o 156, 165, 516, 561, 615, 651 seriam 6 algarismos. Como que eu poderia fazer isso? Quantos algarismos eu posso usar aqui? 3. Aqui, quantos algarismos eu posso usar? 2, porque eu já usei um aqui. E aqui 1. 3 vezes 2 vezes 1 é o 3 fatorial, que dá 6 números possíveis, que são a quantidade de possibilidades. Quando eu uso arranjo, combinação, permutação, eu estou achando o total de possibilidades. É claro que quando a gente estiver trabalhando com número, uma coisa que a gente vai sempre ter que tomar cuidado é com o zero. Então, por exemplo, quantos números de 3 algarismos eu consigo formar com os algarismos 0, 2 e 4? É claro que se eu colocar o 0 no começo, vai ser 24 ou 42, não é um número de 3 algarismos. Então, por exemplo, aqui eu vou ter quantas possibilidades? 2. Ou 2 ou 4.
Aqui eu vou ter quantas possibilidades? Aí eu tenho que tomar cuidado também se ele está falando sem repetição. Aqui no caso eu usei sem repetição. Com repetição seria 3, 3, 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então não seria uma permutação, porque eu posso repetir os algarismos. E aqui vamos colocar também sem repetição. Ou vai aparecer no exercício algarismos distintos. Então aqui eu posso usar 2, que é o 2 ou 4. Aí, aqui eu vou poder usar o outro número, ou 2 ou 4, e o 0 eu posso usar. E aqui, 1. Então 2 vezes 2, 4 vezes 1, eu posso formar 4 números, porque o 24 e 42 não vai contar. Certo? Então, quando eu estiver trabalhando com número, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Então, por exemplo, quantos números de 4 algarismos existem? Aí eu vou colocar de duas maneiras aqui. Um sem repetição ou distinto. Isso aqui nem tem exercício assim, mas só para você já ficar sabendo. Com repetição. Aí eu posso repetir os números. Por exemplo, aí da placa dos carros, você vai ter uma parte que é mais ou menos assim. Só que na placa pode usar o 0, né? Aqui, sem repetição. Quantos números de 4 algarismos existem? Ao todo, agora eu estou falando, não estou especificando quais algarismos são. Então, quantos algarismos a gente tem? A gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Só que aqui eu quero números de 4 algarismos, então o 0 não conta. Então, aqui eu vou ter 9 possibilidades. Aqui eu posso usar 8 desses números, como é sem repetição, e posso usar o 0 de novo. Então, vai ser 9 de novo, porque o 0 pode entrar aqui. Agora eu já usei 2, então vai ficar 8, 7, certo? Aí você vai fazer essa multiplicação, você vai achar a quantidade. Aqui vai ficar, se for com repetição, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 10, que eu posso usar o 0. Aqui eu vou ter 10 e aqui 10, certo? Então aqui vai dar 9.000, aqui vai dar 9 vezes 9, 81, 81 vezes 8, 648, 648 vezes 7, 4.536, certo? Então essa quantidade de números de 4 algarismos que existem, e aqui a quantidade de números com 4 algarismos distintos que existem. Então, quando a gente está trabalhando com número, a gente até que trabalha com uma coisa parecida com permutação, só que a gente tem que tomar cuidado com a questão do número 0, número par, porque daí vai terminar só com 0, 2, 4, 6. Então a gente tem que tomar cuidado com as especificações que o exercício traz. Então a permutação nada mais é do que isso, quando a gente tem a mesma quantidade de posições, é a mesma quantidade de elementos.